Jorge. Mas Jorge, Sim, sim, Robin. você quando se barbeia, o pessoal diz que faz a barba, mas em verdade É desfaz a desfazer a barba. barba. Pois é. Português, você vê que até a nossa linguagem é toda ao contrário. Tudo ao contrário. Tudo ao É contrário. como ligar o interruptor, não é? É, Não é ligar o interruptor, é desligar o interruptor. Exatamente. Da corrente. Exatamente. Então vamos lá ver. Você tem certa dificuldade em barbear-se perto da garganta? Mais Tenho, ou menos perto da chamada maçã de Adão. tenho. E às vezes aparece uma racha Sim. na pele, assim horizontal. Não reparei nisso, mas que é difícil nesta zona e não só é difícil, como também tenho tendência a cortar-me também. Exatamente, ia chegar lá, cortar, sangrar até às vezes. É isso, é E isso. muitas vezes deve coçar com os dedos, mesmo no dia a dia. Isso quem saberia melhor é a Isabel e outras pessoas que convivem, não é? Porque Pois, às vezes a própria pessoa não percebe, mas você já deve ter percebido que volta e meia mexe ali. mexo. É. Isso dou-me conta E, disso. Dou. e muitas vezes, quando Dale Carnegie dava vontade de dar-lhe a gravata. Ou seja, não gosta da gola completamente fechada ali. Não. Dependendo da camisa, algumas afetam mais e outras menos, conforme a altura da camisa e da gola. E Sim, sim. também, certo? Mas não gosta. Certo? Não gosto, não. Só por obrigação é que coloca. É isso mesmo. Pois. Pronto, está resolvido o seu problema. Olha, você deve ter assim quando olha quadros na parede, qualquer tipo de quadro, qualquer coisa, se ele estiver um pouquinho torto, é quase uma mania de querer colocá-lo direito, mas sempre tem cautela para que ele não possa cair ou acontecer algo. É mesmo isso, Robin. É um extremo da mania de que tem que endireitar e a cautela de que não vai cair. É isso mesmo. Então, às vezes, você deixa de endireitar porque tem que ter os meios certos, escadote, cadeira, para poder levantar-se, para não cair ou a ajuda de mais alguém. Se o quadro É verdade. está pesado ou precisa de alguém para olhar à distância e a perspectiva de que está bem enquadrado. Outras vezes, é simplesmente por causa de também, mais uma vez, a cautela de que pode quebrar, pode acontecer algo, sobretudo se tiver alguma coisa que possa quebrar, como vidro, porcelana ou o que for, conforme de que material se tratar. Sim. É isso mesmo, Robin. E há uma tendência a cair para trás. Quando está em pé, de vez em quando fica muito tempo em pé, o seu corpo começa balanceando como se fosse cair para trás. Sim. Tem tendência a inclinar-me um pouco para trás. E se estiver em autocarros ou transportes públicos, como o metro, o underground, o subway, o metro, também sente essa tendência. Sim. E no barco, nem falar. Não pode ficar em pé muito tempo, a não ser que esteja segurando alguma coisa. É verdade. Pronto, está resolvido tudo. E tem dores na cabeça, às vezes atrás, portanto. Tem dores nas costas, atrás, na área mais ou menos dos ombros, um pouquinho mais embaixo, mas não chega à área lombar, é diferente. Essas são dores de não poder ficar muito tempo deitado nessa posição. Sim. E também na área da cintura, não tanto, mas mais na área da bacia mesmo. Sim. E isso propaga-se às vezes como uma espécie de dormência e dificuldade de circulação nas pernas e nos pés. É verdade. E mudança de temperatura. E outra coisa, às vezes se estiver deitado assim, de repente parece que sai do corpo e começa sonhando, ou parece que não está no corpo mais. Já deve ter percebido viagens astrais. Embora nunca me dei conta de estar a olhar para o meu corpo, nada disso, mas eu agora, ultimamente, tenho assim qualquer coisa, sinto que
Não sei, é uma noção de tempo e espaço que são diferentes e parece que, o que é que aconteceu? Estava a dormir, mas eu não estava a dormir. Essa é uma coisa muito estranha que não sei explicar e deve ser isso, vamos. E às vezes a nuca dá um clique mesmo, um craque, ouve-se mesmo um barulho, um estalido, como se estivesse encaixando o que estava desencaixado. É verdade. E nessa medida também, quando tem rolhas daquelas de pressão, não necessariamente de cortiça, mas até de plástico, como vem em alguns produtos líquidos, seja de comida, seja de limpeza ou o que for, às vezes tem uma certa dificuldade em encaixar. Quando passa para outra pessoa fazer, seja Isabel ou quem for, conforme o lugar que estiver no momento, qualquer pessoa faz isso num ápice de segundo e você fica assim, clique, sai do lugar, clique, sai do lugar e fica tentando encaixar, parece que nunca lidou com uma rolha e uma garrafa na vida. É verdade, é verdade. É. Agora que a gente está a ligar as coisas, a gente na altura não pensa nisso, mas é verdade. E outra coisa, quando teve aulas de ciência, naquela coisa mais básica até da escola, a anatomia e tal, sem necessariamente ter entrado, conforme o ramo que a pessoa depois seguiu, sem necessariamente ter entrado em minúcias, há certas coisas que nos ensinam, o aparelho, o esqueleto e não sei o que mais. Uma das duas coisas, ou três, que devem ter despertado muito interesse a você, uma era o próprio esqueleto em si. A outra era o sistema muscular, o sanguíneo, a cabeça em si, e a circulação do sangue e a respiração, são as coisas. Mas de todas essas, sim, certo? Tu disse? Sim. De todas essas, você deve ter querido se aprofundar mais na parte traseira da cabeça e o occipital e toda aquela coisa, sabe, o bulbo raquidiano, quando se falaram daquilo, deve ter despertado muito a sua atenção. É, ao mesmo tempo como muito misterioso, muito... É uma sensação diferente. E o cerebelo, lá atrás, sabe, aquela espécie de mini-cérebro que está lá embaixo. Exato. Parece uma bolinha. Você deve constantemente segurar com a mão, aberta, normalmente com a direita, mas às vezes a esquerda. Portanto, se sendo a direita, estaria o polegar para baixo e os dedos na lateral esquerda, não é? E começar assim como quem está fazendo festas à cabeça. É verdade. Isso eu faço. Estou agora a fazer, estou agora a pôr e estou-me a lembrar que faço isso várias vezes. Já está resolvido tudo. Extasiado, João. E tem choques elétricos nos dentes. Sim, tem. Isso é um bom sinal, porque a sua conta elétrica está em dia. Senão já estaria desligado. Eletricidade. O que aconteceu foi o seguinte: você estava com o espelho, você caiu, perdeu o equilíbrio, porque tinha que estar um pouco levantado, era uma espécie de um banquinho, não era nem muito alto, mas ficou empinado nos pés, que é uma coisa que você faz quando você tem que estar numa escada de subir. Quer dizer, não estou falando de escada necessariamente de degraus, mas escada daquelas que se montam para poder subir na parede ou nas pintar ou limpar vidros, etc. Você gosta de ter os pés bem apoiados, bem centrados, com a parte da arcada do pé bem segurando o degrau, como se fosse. É verdade, Se não for assim, você se sente incômodo e sente verdade, que vai cair. Exatamente. Porque você estava na ponta dos pés. Então você hoje em dia tem uma certa dificuldade em ficar na ponta dos pés, mesmo no chão. Parece que os músculos começam a se contraindo e provocando uma espécie de espasmo muscular na barriga da perna. Sim. Na barriga da perna agora já me dei conta disso já. Quer ver, qual é o aparelho do mundo que pode detectar isso? Ou qual é o especialista? Ninguém. Então, veja, ainda por cima, nem você sabe que faz isso, passa por isso. Algumas coisas a Isabel saberá,
ou outras pessoas que convivem com você conforme o momento, no trabalho, na rua, aonde for. Mas outras, nem você nem as pessoas sabem, ou se souberem, não vão juntar as cartinhas, como se fossem peças de um puzzle que estão misturadas e que você não consegue juntar e por isso não sabe que existe um puzzle e que tem uma resposta do porquê de tudo. Exatamente. E muitas vezes pensa-se que é tudo normal e que se eu sinto isso é porque os outros também sentem e não é se o valoriza. cansaço, são os sapatos apertados, É isso. obra do destino. Não, você É caiu. defeito de fabrico. É. E tem pressão baixa, outra coisa. Pressão baixa, volta e meia. Tem momentos, tem. Em momentos vai para alta, mas é mais frequência E eu acho que baixa tenho do que alta. tendência, eu já não vejo atenção há muito tempo, aliás há muito tempo que eu não vou ao médico, não vou a lado nenhum, não é? Mas quando eu ia fazer, quando me dia uma atenção, ela era por tendência mais para o baixo. Além de sentir-me do dia a dia momentos em que eu tenho tensão baixa. Mas você está sempre sob tensão, está em atenção! Então o que aconteceu? O espelho quebrou-se e cortou o seu pescoço naquela área. Ixi. De uma forma horizontal em relação a se você estivesse em pé, digamos. E aquilo começou sangrando, então quando você toma banho ou faz a barba, não só você é muito delicado com essa área, com a lâmina e tudo, mas também logo quer secar. Logo. É porque lembra o sangue vazando ali. Depois, às vezes, fica afônico à toa. É verdade. Sim. E tanto quando desaparece a voz, ela volta como que num passo de mágica, sempre sem entender nada nem porquê. Acontece. E também tem visão turva às vezes. Sim. E parece que tem um blackout, parece que vai desmaiar. E pode ser que verdade. pequeno tenha desmaiado, tenha tido vertigem, mas outras vezes é só a sensação, sem haver exatamente o desmaio, mas todas as sensações levando a isso. E às vezes vê como se fossem cores diferentes, desde o violeta, como se fosse um céu violáceo, e outras vezes, às vezes, azulado ou rosa, e outras vezes cinza. Sim. Isso foi porque você caiu para trás nesse movimento. Lembre-se que estava como que empinado, pode-se dizer, na ponta dos pés quase. E tentando alcançar isso e encaixando no lugar certo, quando se desequilibrou, caiu, quebrou-se, cortou essa área, provocando uma ferida que começou trazendo vazamento de sangue e todas as coisas consequentes, mas também bateu com a cabeça na área do cerebelo e isso também provocou outras coisas. Às vezes você deve ter como se fosse quando a pessoa está com muito frio, bate os dentes, você sem razão nenhuma bate os dentes. Sim. É verdade. E isso é precisamente por causa da queda que afetou essa área da sua cabeça e do seu cérebro. Está entendendo? E então, sim. por outro lado, ativou certas coisas. Então, às vezes, você tem como se fossem choques elétricos quando toca certas superfícies. Na ponta dos dedos, então mais. Então, ativou certas coisas, levou você a entrar numa espécie de devaneio, ao mesmo tempo que desmaio e vertigem, mas também começou saindo do corpo, vendo o próprio corpo para baixo, coisa que muitas vezes durante o sono deve acontecer com você, seja de noite, seja de dia, até se tirar uma soneca. Viagens astrais, etc. Facilitou um lado e dificultou o outro, compreende ou não? E toda aquela área foi afetada, das diversas partes do corpo que eu falei, etc. E daí que você tem não só essa tendência e vontade de saber mais, como você deve ter perguntado muitas vezes por que a nossa cabeça tem esse tamanho. Porque você tem duas referências, uma cabeça muito pequena, quase que do tamanho do bulbo raquidiano, que seria como se fosse uma pera enorme, duas peras juntas ou coisa parecida, no máximo, ou outras vezes como se fosse um cérebro super gigante, como a gente vê às vezes, mas nunca do cérebro do nosso tamanho.
do nosso tamanho, quer dizer, daquilo que a maior parte das pessoas tem. Sim, sim. Não vê essa pergunta muitas vezes à sua cabeça? Não vê como uma referência? Vê. Esses contrastes de tamanhos, sim, sim. São vidas passadas de extraterrestre, com tamanhos diferentes e outros em que não havia o cérebro como nós o compreendemos. E também vida de mastodonte, aqueles mastodontes, sabe? Os elefantes super gigantes, os mamutos, os mamutos e tudo. Isso deve chamar muito a sua atenção. Sim. Em filmes, e os próprios elefantes que são os seus descendentes. Sim. Foi também vida passada. Então, voltando, como é que vamos beneficiar de tudo isso? Primeiro, resolvendo e trazendo a paz entre o espelho e você, que vai fazer desaparecer aquela linha que aparece como se fosse uma cicatriz às vezes e desaparece na pele, não é isso? Sim. Horizontal. Depois vai ter facilidade em lidar com coisas. Endireitar quadros e tudo é muito bom, sem dúvida, mas não é preciso para isso perder a cabeça quase. No caso, vai perder a cabeça. Depois vai aproveitar todos esses exercícios, depois de fazer limpeza e perdão, e vai sintonizar através disso para a gente falar de outras coisas mais, para outros tipos de viagens, fora do corpo, como dizem, ou com o corpo. Ok. Extasiado. Uau! Uma coisa natural, dá-se aqui como se apertasse um botão e fizesse o aparelho inteiro funcionar, seja um robô, seja um corpo, seja um computador, seja um carro, seja o que for. Tac, apertou o botão, já está funcionando. É assim que funciona aqui. É como diria o Mr. Bean, magic. O jadu. É o jadu. Está entendido? Entendido, Robin, extasiado. Pronto, então vamos trabalhar em cima. Vamos trabalhar, Robin, extasiado. Literalmente, vai ter que arranjar um banquinho e pular em cima. Interessante. Aí você vai poder usar uma vida passada de pássaro para melhor se adequar a segurar o ramo sem cair. Uau! Com as patinhas. Faz isso. Porque também tem. Sim. Quer dizer, a Isabel tem, já falei há pouco, né? A sua Isabel. E esse também. Ótimo. Maravilha. Extasiado, Robin.